Boa noite, irmãos. Boa noite, irmã Joana Batista. Boa noite, irmão Rogério Buzzi. Demais irmãos que estão nesse momento na sala, o André Silva, o Robson Lira e demais irmãos que ao longo do estudo vão comparecer na sala e depois vão acabar assistindo essa gravação também. Deus abençoe a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com todos esses irmãos em Cristo. Vamos fazer uma oração, a irmã Joana vai orar conosco para nós. Amém. Irmã Joana. Oi, estou esperando o senhor orar. Vamos orar. Misericordioso Deus, Grandioso Deus, prende misericórdia. glorioso Pai eterno, obrigado por mais esta noite estarmos reunidos aqui com todos os nossos queridos irmãos para receber do teu trono, dos seus céus, sim, meu Deus, esses alimentos que nos fortalece diretamente o nosso espírito, e quando estamos juntos com os irmãos, oramos e fortalecemos também a nossa alma. Amém. Eu rogo ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, coloque a sua poderosa mão sobre todos nós, sobre todos os irmãos que estão nesse momento presentes, os irmãos que, porventura, o Senhor já escolheu e vão estar conosco hoje para aprender mais um pouco da tua direção, do teu caminho. Aleluia. Tenha misericórdia de todos nós, meu Pai. Nós somos falhos, erramos, mas pedimos ao Senhor que nos sustente, nos dê amparo, poder, entendimento e sabedoria para caminharmos no caminho do Senhor. Os caminhos que o Senhor traçou a nós e o Senhor nos proteja nele. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por todos nós. Obrigado por essa noite maravilhosa, esse tempo que fez hoje, mesmo com chuva aqui em outras regiões do país, a temperatura caiu. Tudo para mim, eu louvo o Senhor, agradeço, aprecio tudo que ocorre, principalmente com relação aos efeitos naturais no mundo, porque eu sei muito bem, sabemos todos nós que sim, meu Pai, é o seu operar. Tudo que ocorre com os efeitos da natureza, o seu operar, o Senhor vai falar através desses elementos naturais conosco ao longo do tempo e agora. Obrigado por tudo. Tenha misericórdia de todos nós mais uma vez. Eu peço, Senhor, e amanhã, ao amanhecer, o Senhor venha com toda a glória que nos foi concedida pela graça merecida do teu Filho amado. Eu agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, o teu Filho querido, Jesus Cristo. Amém. 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 Bom, uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco, aqueles que estarão nos ouvindo ao longo dos dias, né, que ainda virão. Nós estamos hoje colocando a segunda parte do estudo de Daniel, né, que tem por título Um Sonho Revela o Fim. Né, através de um sonho que foi dado, como comentamos no estudo anterior, Deus mostra o que aconteceria no fim dos dias. Né? A base do estudo está no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Falamos aqui que esta profecia é uma profecia bastante resumida, ela é, por assim dizer, uma síntese, né, do que aconteceria no fim dos dias. Então, obviamente, nós estamos avançando, colocando os elementos da profecia de forma assim bastante rápida, porque no decorrer do estudo do próprio livro de Daniel, Deus vai mostrando com mais clareza esses elementos que fazem parte da profecia. Ou seja, né,
nós estamos falando de uma profecia resumida. Depois, ao estudarmos Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9, principalmente, esses elementos vão ser solidificados de forma mais clara, né? Basicamente, o que aconteceu no livro de Daniel 2 é que Nabucodonosor tem um sonho, ele acaba esquecendo o que sonhou, e ele então chama, né, toda a sorte de magos, feiticeiros, astrólogos, caldeus, enfim, todo tipo de sábio que havia no reino dele, para que dissessem a ele o que ele sonhou e a interpretação. Finalmente, né, Daniel, o servo de Deus, vem, pede tempo, né, para que se possa dar o sonho e a interpretação ao rei. Então, né, a importância dessa profecia, ela está relatada no versículo 28 do próprio capítulo 2 de Daniel. Capítulo 2, versículo 28, diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Então veja que essa profecia é uma profecia para o fim dos dias, não foi uma profecia dada apenas para Nabucodonosor e para as pessoas daquela época, e ele abrange desde o nascimento dos impérios dominantes, iniciando por Babilônia, culminando com o último império que irá ainda dominar o mundo, né? Então, ali foi mostrado, né, através de um sonho de uma estátua. Você está vendo aí a estátua que Nabucodonosor sonhou era mais ou menos o que você vê aí, né, cabeça de ouro, peito e braços de prata. Esse relato está no versículo, a partir do versículo 31, é dito, né, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, algumas versões dizem metal, outras versões ainda dizem bronze, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a prata, a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Versículo 36, este é o sonho também, a interpretação dele, diremos, na presença do rei. Então, o sonho, repetimos, tinha, né, era uma estátua composta da cabeça de ouro, peito e braços de prata, né, abdômen e quadris de bronze ou metal, né, as pernas de ferro, os pés de ferro e de barro, certo? Bom, cada um desses elementos, incluindo a rocha, significa um reino. Note que ele vê a estátua, e aí ele vê uma pedra que, sem auxílio de mãos nenhuma, vem e fere a estátua nos pés. Curioso que, normalmente, né, pareceria que a lógica seria que a pedra pegasse na cabeça da estátua, derrubando-a. Mas há uma lição pela qual essa pedra tem que realmente cair nos pés. Bom, nós falamos aqui, né, no estudo já, que o primeiro elemento era Babilônia. Isso está na própria Bíblia, é a interpretação já da profecia que Daniel dá. Versículo 38 do capítulo 2 é dito: onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, a própria profecia já, Daniel interpretando esses elementos, já diz que Nabucodonosor, né, como rei, era a cabeça de ouro que é visto ali. A cabeça de ouro representa tanto Nabucodonosor como rei, cabeça na Bíblia é líder, é rei, e também o ouro representando a Babilônia. Então, o metal, Babilônia, a cabeça, o rei. Depois, o reino de prata, no versículo 39, é dito:
depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A Bíblia também mostra que reino seria esse. Daniel capítulo 5, versículo 1, né? Daniel 5, 1 diz: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Começa a história mostrando que Belsazar, neto de Nabucodonosor, dá uma festa, e nessa festa, esse banquete que ele faz, ele bebe vinho, e aí manda trazer os vasos sagrados que trouxeram de Jerusalém, que eram os vasos sagrados no que se oferecia a cerimônia, né, a Deus, o culto a Deus, e eles beberam vinho, contaminando assim os vasos sagrados de Deus, e naquela mesma noite, no versículo 25, aparece que uma mão aparece, escreve na parede algo que eles não entenderam, essa mão escreve Mene, Mene, Tekel e Parsim, e o Belsazar também não entendia o que estava escrito. Daniel é chamado e Daniel diz, né, no versículo daí 26 até o 31, ele explica o que significava aquilo, né, culminando, né, em Pérez, que era dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então, naquela mesma noite, é dito, o versículo 30, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Então veja que o segundo reino é, sem dúvida, a Medo-Pérsia, né? Porque o versículo 28 diz, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Curiosamente, nós encontramos dois braços, né? Justamente porque os medos e os persas se uniram ali e eles criaram o reino da Medo-Pérsia, tendo, né, em primeiro lugar o rei Dario dominando, e depois o rei que era Medo, e depois o rei Ciro, que era o rei persa, cumprindo, né, a profecia mostrando que o segundo elemento, a prata, representava o reino da Medo-Pérsia nessa estátua. Depois, voltando um pouquinho no capítulo 2 de novo, veja que diz, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, um terceiro reino nós teríamos, nós vamos ver esse terceiro reino no capítulo 8 de Daniel, capítulo 8 de Daniel. Primeiro, lemos, me deem só um segundo, irmãos, por favor, eu tenho que abrir a porta aqui, só um segundinho. Perdão, irmãos, só tive que atender a porta aí um minutinho. Então, nós vemos que o elemento aqui apresentado, né, mostra uma realidade que bastante simples, né, onde a própria Bíblia vai se interpretando ponto a ponto, e no capítulo, então, como dissemos, 8, versículos 3 a 5 é dito, levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas. Pontas na Bíblia, ou chifre, é sinal de poder, irmãos. Hoje nós não vamos cruzar toda a simbologia, vamos apenas passando o que significa, porque, como dizemos, no prosseguimento dos estudos, nós vamos vendo isso com mais clareza. Tá? Então, algumas Bíblias dizem pontas, outras Bíblias dizem chifre. Tá? Então, o carneiro tinha 2 chifres, né, que a gente entende melhor, e esses 2 chifres eram altos, diz o versículo 3, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Versículo 4. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o meio-dia. E nenhum dos animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos.
É curioso a gente verificar aqui, por exemplo, né, que ele mostra um carneiro. Esse carneiro tinha 2 chifres, um chifre era mais alto que o outro, mas aquela que era mais alta, né, ela subiu por último. Todos esses detalhes são importantes na profecia, nós vamos ver por quê. No versículo 5 diz então que vinha um bode do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Então, veja que aqui mostra, né, que o bode, finalmente, ele vence essa batalha. O versículo 8 diz: o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Então, aqui, de uma forma assim bastante simplificada também, vamos verificar agora, né, os versículos 20 e 21 do mesmo Daniel 8. 20 e 21. A própria Bíblia vai interpretar quem são esse carneiro e quem é o carneiro e quem é o bode. Versículo 20 e 21 então. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Note então que o carneiro representava aqui, né, Dario o Medo, e representava também Ciro o Persa. Então representava o reino Medo-Persa, né? Claro que você diz assim, mas como? O carneiro representando, sim, o carneiro representa a Medo-Pérsia, e os 2 chifres representam Dario e Ciro. Volte um pouquinho para você ver no versículo 3 que lemos. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Repetimos, Dario o Medo e Ciro o Persa. As 2 pontas, os 2 chifres eram altos. Ambos eram grandes reis da época. Ambos, os 2 reinos eram muito fortes, tanto a Medo quanto os Medos quanto os persas. Mas note, mas uma era mais alta do que a outra. Ciro, do reinado da Pérsia, era mais forte que Dario o Medo. E diz, e a mais alta, que era Ciro, subiu por último. Isto por quê? Porque imediatamente, note que nós lemos lá na frente, que foi Dario quem primeiro dominou. Depois foi Ciro. Embora Ciro fosse mais forte, Ciro subiu por último, ou seja, Ciro passou a dominar de fato como rei, o reino da Medo-Pérsia, depois passou a reinar depois. A Medo-Pérsia, então, substitui, né, Babilônia, vencendo Babilônia, e finalmente ela é vencida por um bode. Vamos ver o que significava o bode. Nós já lemos ali, mas vamos ver alguns elementos mais. Né? Falando do bode, a gente viu ali de forma bem clara, né? Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. Note que a ponta aqui, ou o chifre, fica de novo mostrando claro que é o poder, ou seja, era o rei aqui, que significava, logicamente, simbolizava o poder que estava, né, reinando. Né? É dito, né, o ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força. Então veja, mostra que o bode peludo é o rei da Grécia, a ponta grande que tinha era o rei primeiro, é Alexandre o Grande, foi um rei notável, né? E quando Alexandre o Grande morre, curiosamente, o versículo 22 já antecipava, né? O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Quando Alexandre o Grande morre, o reino da Grécia é dividido agora entre os seus 4 generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Isso a história mostra de forma bem clara. Então, né, sem dúvida nenhuma, o reino da Grécia é o terceiro reino, o reino que finalmente venceu a Medo-Pérsia. A chamada Batalha de Arbela, Dario o Medo é vencido e passa agora a dominar, né, Alexandre o Grande como o terceiro reino que havia sido colocado. Se você volta um pouquinho no versículo 5 e 6 de Daniel 8, note outro detalhe que é dado sobre Alexandre o Grande. Versículo 5.
estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, mostrando a velocidade com que Alexandre o Grande dominaria, né, aquela época. Alexandre o Grande sobe ao poder com 22 anos e aos 33 ele morre, mas nesses 11 anos ele conquistou territórios imensos. Por isso, né, quando você lê em Daniel 2, é dito, né, que o terceiro reino teria domínio sobre toda a terra forte, conhecida na época. Então, Alexandre o Grande realmente, assim, aquilo que vale a pena mencionar, né, como nação, Alexandre o Grande dominou. Diz, aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, já falamos que era, né, Alexandre o Grande, e note que curioso aqui, dirigiu-se ao carneiro, que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o ímpeto da sua força, e o vi chegar perto do carneiro, evitar-se contra ele, feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. A Medo-Pérsia realmente não conseguiu pará-lo, mas olha que interessante o versículo 8. E o bode, né, a Grécia, representando aqui também Alexandre o Grande, e o bode, a Grécia e Alexandre, se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, com 33 anos de idade, aquela grande ponta foi quebrada. Note que ele, né, no pujor da sua varonilidade, novo, né, essa ponta é quebrada, Alexandre o Grande morre, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Né? Então, mostrando exatamente o que falamos, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que eram os generais da Grécia, e esses generais para os 4 ventos do céu. Cada um foi para um lado, norte, sul, leste e oeste, ou seja, cada um realmente dividiram o reinado da Grécia, que reinava no mundo, cada um pegou uma parte, né, essa ponta, esses 4 ventos, mostrando aqui os 4 pontos cardeais, aqui apresentados, e então a Grécia realmente cumpre o seu papel na profecia, simbolizada aqui pelo bronze, pelo metal ou pelo cobre. Depois, nós vamos ver um outro reino, no versículo, voltando para o capítulo 2, então, é dito, versículo 40, o 4º reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Note que aqui é falado do 4º reino, e esse 4º reino, você pode ler a Bíblia, a partir daí, você pode ler a Bíblia, todas as pontas, você vai ver que Daniel fecha sem apresentar mais nenhum reino, pelo menos não nenhum reino significativo, que não seja Roma. É o único. Tanto que Daniel fecha o seu período, né, profético, e você entra no Novo Testamento, que é para onde se apontava agora, e você vai encontrar no Novo Testamento Roma dominando. Uma coisa curiosa, né? São 2 pernas também, o que não deixa de ser curioso. Por quê? Porque nós vamos ver um detalhe aqui interessante. É dito no versículo 40 que o 4º reino seria forte como ferro, e como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Diferentemente dos reis que houveram antes, Roma não deixava nada para trás. Nabucodonosor, por exemplo, só pôde ter a interpretação do sonho porque ele deixou vivo os cativos hebreus, ou seja, ele dominou Jerusalém, mas ele pegava o que havia de melhor nas nações, incluindo, obviamente, Jerusalém, né? E ele levava para que essas pessoas fizessem parte do seu reinado. Então, obviamente, ele levou vários cativos, dentre eles, né, nós sabemos, Daniel, Misael, Azarias, né, e muitas outras pessoas que estavam ali que não são mencionadas. Né? Então, tanto Daniel quanto Ananias, quanto Misael, quanto Azarias, eram exatamente esses sábios que foram levados. Já Roma não procedia assim. Roma simplesmente liquidava, matava, quebrava tudo, arrebentava com tudo, né? Porque Roma entendia realmente que eles eram privilegiados e que ninguém chegava perto da sabedoria deles, etc, etc, etc. Né? Então, no versículo 40, nós encontramos esse 4º reino como sendo Roma. Repetimos, nós não vamos entrar em minúcias disso tudo, porque depois nós vamos ver na sequência dos estudos de Romanos 7, 8 e 9,
como fica bem clara essa questão de Roma. Embora a gente vá pegar já, pelo menos, uma pincelada aqui, né? No versículo 41, nós vamos encontrar: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Então, é dito já que o reino composto de barro e de ferro seria, obviamente, um quinto reino, né? E esse reino ele estaria dividido, tendo parte da firmeza do ferro e parte da fraqueza do barro de lodo, né? Curiosamente, você encontra, obviamente, 10 dedos ali, e eu queria que o Marcílio, por favor, puxasse para nós a última figura, irmão Marcílio. Nós vamos ver, veja, Roma, vamos chamar de Roma imperial, era a Roma, né, representada aqui pelas pernas de ferro, Roma imperial. Só que o que acontece? Roma começa a ser invadida pelos bárbaros, esses povos bárbaros, exatamente 10, que foram os anglo-saxões, os alamanos, os francos, os burgúndios, os lobardos, os visigodos, os suevos, os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Essas 10 nações, sem pôr nem tirar, finalmente, né, elas dividiram o território romano e passaram a compor aquilo que nós hoje conhecemos como os ingleses, os alemães, os franceses, os suíços, os italianos, os espanhóis e os portugueses. Agora, nós vamos ver mais à frente um outro detalhe interessante também. Por quê? Érulos, vândalos e ostrogodos foram nações que não compactuaram, porque veja bem, essas nações, elas arrebentam Roma e passam a dominar. Só que o que aconteceu? Os érulos, os vândalos e os ostrogodos não aceitaram. Nós entramos no tempo da profecia final, e eu quero chamar a atenção para os irmãos do seguinte: vejam, estamos no tempo da perna de ferro. Ferro é Roma, certo? Perna de ferro é Roma. Aí o que acontece? Esses povos aqui agora acabam com a chamada Roma imperial, e todo aquele território agora está dividido entre anglo-saxões, alamanos, francos, burgúndios, lombardos, visigodos, suevos, érulos, vândalos e ostrogodos, conforme falamos. Só que o que acontece? Se você observar o versículo 41 com atenção, você vai ver o seguinte: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Ou seja, entre essas 10 nações que finalmente derrotam Roma e passam a ocupar aquele território, haviam povos ali muito fortes e povos fracos. Os anglo-saxões, por exemplo, eram muito fortes, né? Os alamanos eram muito fortes, os franceses. Já os italianos, os portugueses, os érulos, os vândalos e os ostrogodos já eram nações fracas, né? Então, o que acontece? É óbvio que naquela época, como dizemos, os anglo-saxões deram origem ao que nós conhecemos hoje como ingleses, os alamanos, os alemães, etc, 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 mas eram povos bárbaros naquela época. E o que aconteceu? Veja que, quando você vê as pernas de ferro, que simbolizavam a Roma imperial, ela dá lugar ao ferro e ao barro. Ou seja, o ferro não vai mudar. O ferro continua sendo Roma. Só que ela deixa de ser Roma imperial, porque a Roma imperial não existia mais, e passa a existir como Roma papal. Note que a Roma que nós conhecemos hoje, que domina, é a Roma papal. Ou seja, né, entra em cena o papado romano, certo? Que é a parte forte também desse reino, e entra em cena uma nova nação, que é a parte do barro. Estamos colocando em primeiro lugar o seguinte, vamos lá. Nós tínhamos, então, em primeira instância, porque
Note que a partir do ferro, das pernas de ferro, a profecia vai ter 2 cumprimentos. Ah, mas como nós podemos garantir que há 2 cumprimentos? Bom, em primeiro lugar, porque Apocalipse mostra, né, que era para se revelar o que era, o que é e o que viria, ou seja, passado, presente e futuro. Agora, quando nós começamos, por exemplo, a estudar a profecia dentro desse novo contexto, nós vamos ver a repetição. Note que o ferro repete-se. Em nenhum outro ponto da profecia ocorre isso, mas ela se repete. Por quê? Repetimos, porque a nação é a mesma. É Roma, só que agora é Roma papal. Então, nós temos a Roma papal, que começa a tomar o lugar, como nós vamos ver na profecia, principalmente de Daniel 7, a Roma papal passa a tomar o lugar da Roma imperial, e essa Roma papal passa a dominar essas nações. Os ostrogodos, os visigodos, os eros, os alamanos, os anglo-saxões, eles passam a ser dominados, tanto que se você buscar na Inquisição, você vai ver que foi exatamente isso. O período da Inquisição teve como força os ingleses, os alemães, os franceses, os suíços, os italianos, os espanhóis e os portugueses. Todas essas nações perseguiram os cristãos porque elas eram o braço forte do papado. Ou seja, o papado criava a Inquisição e nesses países ela usou a força militar dessas nações para perseguir os cristãos e matar. Só que o que aconteceu? O papado se estabelece no ano 508, porém, os érulos, os vândalos e os ostrogodos não se uniram ao papado, não aceitaram o domínio papal e por isso foram completamente dizimados. O papado, então, acabou com a nação dos érulos, dos vândalos e dos ostrogodos. Nós vamos ver isso, tá? Como digo, com mais detalhes em Daniel 7. Por enquanto, tenham isso em mente, ou seja, né, em primeiro lugar, o ferro e o barro eram compostos, como falamos aqui, de nações fortes e nações fracas. Porém, veja o que diz e por que a importância agora desse estudo. Versículo 42. Como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Notem, por favor, o versículo 44. Muita atenção. Mas nos dias desses reis, no dia de que reis? No dia dos reis simbolizados pelo ferro e pelo barro, nos dias desses reis, repetimos, nos dias dos reis simbolizados pelo ferro e pelo barro, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Por isso que a pedra que vem bate nos pés, ferro e barro, porque seria nesse momento, quando o ferro e o barro, quando os reis simbolizados pelo ferro e pelo barro estivessem dominando, é que, né, esse reino seria estabelecido. Então nós temos, repetindo, um reino formado pela cabeça de ouro, veja que é tudo metal. Um reino formado pela cabeça de ouro, que era a Babilônia. Um reino formado pelos braços de prata e tórax, né, e peito de prata, que era a Medo-Pérsia. Um reino formado pelo bronze, que era os quadris e parte do abdômen, né, que era a Grécia. Nós temos as pernas de ferro, que era a Roma. E nós temos finalmente um quinto reino, que era a Roma papal, mas, vejam bem, este reino é o que nós vamos ver à frente como a nova ordem mundial. Este é o novo reino que ainda será estabelecido, certo? Agora, e note como vamos entender isso. Busquem os elementos, tá? O elemento do barro é uma nação, o elemento do ferro é outra nação. Dois reis
que se unirão, assim como houve na Medo-Pérsia, nada há de novo debaixo do sol, então nós teremos de novo um reino agora formado por 2 reis, formando um só reino, que foi Ciro e Dario, que formam o reino da Medo-Pérsia, e agora nós temos o papado e uma outra nação que unida com ele formará a nova ordem mundial. E estes 10 dedos serão o que nós vamos encontrar lá em Apocalipse. Então, vamos agora para o livro de Apocalipse, agora, tendo em mente que o versículo 44 de Daniel 2, onde estamos, diz: nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Claro, esta é a rocha. Então, nós temos esse 6º elemento, que é a rocha. A rocha é Cristo Jesus, é o reino de Cristo. E vamos ver que interessante isso. Tá? Primeiro, tenham em mente, voltando um pouquinho no tempo, para deixar isso assim, bem claro. Ele se torna um pouco difícil a profecia agora, porque ela se repete. Então a gente não pode se perder no primeiro acontecimento e no segundo. Note que é dito aqui: nos dias desses reis, ferro e barro, repetimos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Curiosamente, o ferro simboliza Roma. Exatamente na época em que Roma dominava, foi estabelecido um reino já que não será jamais destruído. Este é o reino da graça, em primeiro lugar. Então nós temos um cumprimento profético passado, porém o que nós chamamos de um cumprimento secundário. Ou seja, Deus faz com que a profecia se cumpra parcialmente para que a gente não se perca. Então note, não tem como negar que é Roma, uma vez que é dito que nos dias desses reis, ferro e barro, Deus levantaria um reino que jamais seria destruído. De fato, Cristo vem, um reino sem auxílio de mãos humanas, Cristo vem sem auxílio de mão humana nenhuma, enviado do próprio céu, vem e ele estabelece o reino da graça. Mas nós vamos ver que o cumprimento final dessa profecia está no futuro. Nós vamos para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler os versículos 1 e 2. Tá? E nós vamos ter que cruzar um pouquinho aqui, avançar alguns detalhes, mas apenas para fortalecer a ideia da profecia. Note, 13, 1 e 2. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Olha aqui os chifres, né? Mentalize os 10 dedos na profecia de Daniel. Aqui nós vamos encontrar uma besta e ela tem 10 chifres. Essa besta que tem 10 chifres é a besta que sobe do mar. Nós vimos em Daniel que chifre é poder e chifre também é rei, tá? Poder e rei. Então, nós encontramos aqui uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os chifres, 10 diademas, não vamos explicar a questão das diademas agora, certo? Nós vamos falar no futuro sobre as diademas, o que significa. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Aqui vem uma questão. Espera aí. Roma era ferro. Lá é dito que havia que era barro e ferro, ou ferro e barro, como preferirem. O ferro é mais forte que o barro, obviamente. Aqui é dito, em Apocalipse 13, 1, que essa besta que sobe do mar tem nome de blasfêmia, certo? É importante entender isso. O que é o pecado da blasfêmia na Bíblia, para que a gente não se perca. Vamos para o livro de Marcos. Vamos ver se eu...
perdão, livro de João, perdoe, João, é mais claro. Não sei que Marcos tem, mas não marquei aqui. João, capítulo 10, João 10, versículo 33. Notem aqui. Os judeus responderam dizendo-lhe a Cristo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Essa besta que sobe do mar, ela tem um pecado específico. Ela tem nome de blasfêmia, ou seja, ela se faz Deus. A pergunta que surge imediatamente, então, essa besta que sobe do mar é uma besta de cunho religioso ou uma besta de cunho civil? Certo? De cunho religioso, porque ela tem nome de blasfêmia. Note que Roma era exatamente isso. Os imperadores se faziam Deus. Aqui nós temos agora, no futuro, o ferro já representado, que é exatamente o papado. Agora, note que curioso. O papado, ele vem no versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Vamos voltar um pouco, mantenha sua mão aí, se você está com a Bíblia, mantenha sua mão aí em Apocalipse 13, mas vamos voltar apenas um pouquinho, vamos para Daniel 7, e vamos ver aqui a visão que Daniel tem. Note, Daniel tem uma visão de 7, vamos ler os versículos 2 até o 7. É dito: falou, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Não vamos explicar aqui a profecia, quero pegar apenas um elemento para os irmãos verem. Notem aqui agora. 4, prestem atenção, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Que animais são esses? Depois vocês vão poder ver com calma. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Daí o versículo 5. Continuei olhando e vi um segundo animal, urso. Depois continuei olhando e vi um terceiro animal, leopardo. Continuei olhando e vi um animal terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Preste atenção que essa é a pista mais importante para nós aqui. Ferro. Notem, nós tínhamos lá as pernas de ferro e tínhamos os pés de ferro e barro. Então, agora, vocês vejam que apareceram os animais que Apocalipse mencionou. Vamos voltar agora para Apocalipse. Note que a besta era semelhante ao leopardo, ela era semelhante ao urso, que ela tinha os pés de urso, sua boca como a de leão, e o dragão, aqui explica qual é o quarto animal. O dragão, né, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então nós temos aqui as 4 bestas, 4 animais, representando as mesmíssimas nações que vimos. O leão, que é o primeiro que lá aparece, representa a Babilônia. O urso, que é o segundo que aparece, representa a Medopérsia. O leopardo, note que o leopardo é o mais rápido de todos. A Grécia foi simbolizada por um bode em outra visão que não tocava o chão, pela rapidez. Isso vai ficar tudo mais claro depois nos estudos subsequentes. Por enquanto, apenas queremos mostrar os elementos da profecia. Depois vamos explicá-los melhor. E diz aqui então, ou seja, essa besta que sobe do mar, com o nome de blasfêmia, que é o papado, ele vai ter de novo aquilo que nós conhecemos hoje como os 10 blocos econômicos, Mercosul, enfim, todos esses blocos que hoje é o G8, vai virar G10, e o papado terá à sua disposição esses 10 de novo, né? E eles é que vão comandar agora, serão de novo a força do papado para perseguir de novo o povo de Deus. Mas note que a profecia pela estátua mostra ferro e barro. O ferro nós já temos
Porque o próprio quarto animal, na profecia de Daniel capítulo 7, mostrou que ele tinha dentes de ferro, mostrando claramente para nós, né, o mesmíssimo elemento de Roma, que é, obviamente, agora, né, a Roma imperial, essa nova besta, é o Vaticano, né, ou o papado, se levantando. E note que Daniel 2 coloca na profecia que nos dias desses reis, ferro e barro, Deus levantará um reino que não será jamais destruído. Então, nós temos em Apocalipse, que é a revelação do livro de Daniel, Apocalipse 13, uma besta que sobe do mar, esta besta é o papado, o papado vem agora com todos os problemas que foram oriundos naquelas nações. Babilônia, que pediu adoração através de uma estátua toda de ouro, o papado traz isso como pecado, né? A Medopérsia, que decretava leis que não se podia revogar. O papado vai estabelecer leis, decretos de morte sobre os filhos de Deus que não se pode revogar. Um decreto, por exemplo, para se adorar, né, no domingo, né, contrário àquilo que Deus estabeleceu, que é o sábado. Esse papado que sobe agora, essa besta que sobe do mar, ela também vem com semelhante ao leopardo, ou seja, ela será semelhante ao reino da Grécia. O que a Grécia apresentou lá na profecia de Daniel 2 era a rapidez, né? Como vimos lá, tanto no carneiro, no bode que não tocava o chão, quanto no leopardo de Daniel 7, que nós vamos ver que tinha asas, inclusive, ou seja, o leopardo já é o animal mais rápido da fauna, e ainda assim ele tinha asas, extremamente rápido. Então, o papado será muito similar à Grécia, porque será muito rápido os eventos do fim agora, e não só isso, né? Nós sabemos que Alexandre o Grande morreu embriagado, bebia muito vinho. Essa Babilônia moderna, né, essa besta que sobe do mar, virá embriagando o mundo todo com o vinho da sua prostituição. Né? Os elementos, assim, são por demais claros para que a gente erre. Mas, né, nós temos que ainda desmistificar um outro elemento, que é o barro. Onde vamos encontrá-lo? Porque diz, nos dias desses reis, né, ferro e barro, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Esse reino está apresentado, ou esse rei, está apresentado a partir do versículo 11 de Apocalipse 13. Nós temos a besta que sobe do mar, que é o papado, e temos, versículo 11, vi subir da terra. Note que curioso, o elemento lá apresentado é barro. Aqui nós temos uma besta que sobe da terra. Ferro e barro é a mesma coisa, a única diferença é que o barro é moldável, a terra não. Aqui, os Estados Unidos da América já não podem mais ser moldados por nada. Então, vi subir da terra, que é lugar desolado, lugar ermo, mas também tem uma aplicação, né, ao minério aqui apresentado. Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Note que lá foi apresentado também um carneiro, né, mostrando a Medopérsia, o chifre, né, semelhante ao de um cordeiro, uma nação extremamente nova. Os Estados Unidos da América é de todas essas nações de longe a mais nova, por isso é chamado de o Novo Mundo, né? Os outros são todos chamados de os velhos mundos, né? Vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, falava como dragão. Cordeiro porque é novo, né? E os 2 chifres apresentam exatamente a força dos Estados Unidos, que sempre falamos antes, né? O chifre representa o poder. O que fez dos Estados Unidos uma nação extremamente poderosa foram exatamente esses 2 chifres. Leia-se, republicanismo e protestantismo. A nação americana, ela nasce sobre a égide da liberdade religiosa com uma lei. Aqui o papado não entra. Tanto que quando o papado pela primeira vez quis entrar nos Estados Unidos da América, Truman escreveu uma carta que os irmãos precisam ler em algum momento para ver o que ele disse. Né? Entre outras coisas, ele diz, né, a nossa nação é a única a quem restou um pouco de dignidade.
vocês falam de paz, falando para o Papa, na época, Eugênio Pacelli. Ele chama, inclusive, ele diz, não te chamo Papa, chamo-te de Eugênio Pacelli, e aí ele explica as razões, e ele diz, inclusive, vocês falam de paz, enquanto pelas costas fazem rufar os tambores de guerra. E ele diz, aqueles que querem comer com o diabo precisam ter uma colher maior. Ou seja, né, nós não podemos comer com vocês representam o próprio diabo em nós. Então, é curioso, porque o protestantismo é que assegurou a pujança da nação. A Bíblia diz, né, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Os Estados Unidos da América nascem, né, de pessoas que fugiram das perseguições nas terras inglesas, alemãs, italianas, portuguesas, né, da Espanha. Eles fugiram e fundaram essa nova terra e disseram, aqui o Papa não entra, né? Para que os irmãos tenham ideia, apenas em 1954, pela primeira vez o Papa pisa em solo americano, né? Já com o governo Ronald Reagan, né? Antes não foi permitido que ele pisasse em solo americano. Então, nós vemos, por exemplo, como estas coisas elas acabam se cumprindo, mas é curioso que diz, vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Enquanto a besta que sobe do mar, o dragão deu poder a ela, ou seja, mostrando quem é mais forte, que é exatamente a besta que sobe do mar, a segunda fala como o dragão, ou seja, ela obedece o que a primeira besta manda. Ela obedece o diabo, mas quem tem o poder das mãos do diabo é a besta que sobe do mar. Por isso vocês voltam lá e veem ferro e barro. Ferro mais forte, barro mais fraco. Barro, civil. Ferro, poder religioso. E notem, a Bíblia diz inclusive, não temais aqueles que podem fazer dano ao corpo. Temais antes daqueles que podem lançar a alma no inferno. Os Estados Unidos da América, né, com o seu poderio civil, secular, bélico, só pode fazer mal ao corpo. Mas Jesus mostrou quem era mais forte, o poder religioso, porque o poder religioso pode lançar a tua alma no inferno. O papado, com todas as suas doutrinas espúrias, com todas as suas heresias, tem lançado milhares ao inferno. Literalmente, lançado ao inferno, quando dizemos, é a perdição, não dizemos o inferno arder eternamente, porque esse é outro engano que eles próprios criaram, mas note como o papado agora se levanta cumprindo a profecia, e os Estados Unidos da América, por isso, nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais será destruído. Agora, é curioso notar que Apocalipse 13 está no futuro, porque você diria, não, mas espera aí, como isso? Veja. Estamos no G8, não estamos no G10. Isso quer dizer que os 10 dedos não estão prontos ainda. Quando você lê Apocalipse 13, 1, remetendo ao futuro, diz, vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A besta hoje ainda não é besta completamente, porque uma besta é um poder perseguidor. O papado ainda não está perseguindo. Já perseguiu no passado, nós vamos ver isso inclusive em Daniel 7, como ela já perseguiu no passado. Só que o que aconteceu? Ela perseguiu no passado, perdeu esse poder em 1978, em 1978, com o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, aprisiona o Papa na época, confisca o território, mas em 1929, através do Tratado de Latrão com Mussolini, novamente o papado se levanta. Isso está, inclusive, relatado em Apocalipse 13, 3. Vi uma das suas cabeças como ferida de morte, em 1978, num primeiro cumprimento. A sua chaga mortal foi curada, em 1929 é curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A partir daí o papado realmente teve uma ascensão fulminante, e, versículo 4, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Os católicos não sabem, mas ao adorar o papado, estão adorando, em realidade, o dragão, Satanás, que é, por assim dizer, o pai da besta. Assim como nós, quando adoramos a Cristo, estamos adorando ao nosso Pai, que é Deus, também aqueles que adoram o cabeça da sinagoga de Satanás, o papado, estão adorando o seu pai, Satanás. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, voltando a Apocalipse 13, 11 e 12, é dito, vi subir da terra outra besta, Estados Unidos da América, tinha 2 chifres, poder,
né, republicanismo e protestantismo, semelhança de um cordeiro, uma nação nova, porém, falando como o dragão. Falar na Bíblia são decretos. Quem vai realmente decretar, né, o domingo como sendo um dia a ser guardado, e aqueles que não guardarem serão multados especificamente, obviamente, esse decreto sai nos Estados Unidos da América, porém, a mando do papado. Por quê? Porque o decreto dominical, na verdade, é uma lei religiosa. Como poderia os Estados Unidos da América, que tem inclusive uma emenda que diz que jamais uma lei religiosa poderia ser aprovada, uma vez que a liberdade de culto nos Estados Unidos da América sempre foi, né, algo respeitadíssimo. Como isso vai mudar? Vai mudar porque o papado já conseguiu fazer com que nos Estados Unidos da América a lei, o domingo, não é considerado mais uma lei religiosa, e sim uma lei secular. E uma lei secular, ela pode realmente vir a ser um decreto nacional. Então, o versículo 12 diz, falando da besta que sobe da terra, Estados Unidos da América, repetimos, exerce todo o poder da primeira besta, exerce todo o poder do papado na sua presença, e faz que a terra, note, faz que a terra, os que nela habitem, adorem a primeira besta. Veja que, por isso repetimos, né? Os Estados Unidos da América faz com que o mundo adore o papado, mostrando novamente que o papado, ou seja, a besta que sobe do mar, que é o poder religioso e é o poder maior. É ele quem manda. Se você tem alguma dúvida disso, procure ver o protocolo de visita. Veja quando Barack Obama vai visitar o Papa, como é que Barack é recepcionado, ou seja, ele é recepcionado, né, por um representante do Papa, que vai até lá fora, cumprimenta, o Papa não levanta da cadeira para recebê-lo. Né? Barack Obama tem que ir até lá vai se ajoelhar, vai, enfim, né, mostrar que ele é, na verdade, submisso ao papado. Quando o papado visita, né, os Estados Unidos da América, já a delegação tem que esperar o Papa lá no aeroporto, né? E eles têm que, quando ele desce do avião, já tem que estar ali pronto para receber, né, a besta que sobe do mar. Só por aí você já pode ver quem é que manda nesse cenário, qual é de fato a nação mais poderosa. Sem dúvida nenhuma o Vaticano. Não nos esqueçamos que o Vaticano é uma nação. Não vamos esquecer disso. Por isso, uma besta que sobe do mar. A besta que sobe do mar, o mar aqui, Apocalipse 17, deixa bem claro, né? Mar são povos, nações, multidões e línguas. Então, o papado nasce de um local já extremamente habitado, enquanto os Estados Unidos da América sobe da terra, ou seja, de um local vazio, de um local ermo. Nos Estados Unidos, nós sabemos, né, ele se levanta nessa época, na época em que o papado já está firmado, ele se levanta em meio a um deserto, né, a um local que não tinha habitantes. Né? Bom, uma vez que nós temos isso em mente, vamos voltar então para Daniel 2, né, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Ou seja, nós não precisamos ter dúvida nenhuma que biblicamente nós estamos, repito, biblicamente nós, vejam, o papado não podia entrar nos Estados Unidos da América. A partir de 1954 o papado entra. Aquilo que se diria impossível aconteceu. Estão unidos, plenamente unidos, vão se unir ainda mais. Nós estamos hoje com o G8, daqui a pouco teremos o G10, daqui a pouco os 10 dedos da estátua estão formados, e vamos ver inclusive Apocalipse 17, um elemento que faz parte desta profecia também. Capítulo 17, versículos 10, 11 e 12. Note que curioso, é dito aqui, 10, 11 e 12.
São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Nem vamos entrar nessa profecia agora, isso é para o futuro. Mas note aqui, a besta que era e já não é ela também o 8º, é do 7 e vai à perdição. E os 10 chifres que viste, os 10 chifres que foram vistos, né, em Apocalipse 17, 13, né, diz, levou-me espírito a um deserto, viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, a mesma besta que você vê lá em Apocalipse 13, porém com elementos diferentes, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Os mesmos 10 dedos de Daniel, da estátua de Daniel, que Nabucodonosor viu. Agora, no versículo 12 explica, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, de fato não receberam. O G8 está aí, daqui a pouco completa com o G10, os 10 blocos que vão dominar o mundo. Esses 10 blocos estarão sob a supervisão dos Estados Unidos da América e principalmente sobre o papado. E aí, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, esses 10 reis, por exemplo, o Mercosul, ainda esses reis não receberam poder, porque o Mercosul está aí, por exemplo, como um dos blocos, mas ainda não tem o seu rei. Né? Imaginem que amanhã depois seria o presidente, né, do Brasil, ou o presidente da Argentina. Então, ele recebe poder e ele agora passa a dominar todo esse bloco. E, claro, responde a quem? Ao papado e aos Estados Unidos da América. Mas, principalmente, ao papado. Quem vai dominar é a besta que sobe do mar. Então, a besta que sobe do mar está pronta, a besta que sobe da terra está pronta, os dedos, nós vivemos praticamente, ou seja, é importante entender que nessa estátua de Nabucodonosor, hoje, nós não estamos na cabeça, nós não estamos no braço, nós não estamos no abdômen, nós não estamos no quadril, nós não estamos na perna, nós não estamos no calcanhar, nós estamos nos dedos, ou seja, só falta se incorporar mais 2 dedos e nós, vejam, nós estamos no limiar da vinda do reino do Senhor Jesus. Biblicamente, essa é a profecia mais simples e mais completa que nós encontramos de forma resumida, repito, resumida, sobre a vinda do Senhor Jesus. Lembrem-se que Daniel, quando explica a profecia para o rei Nabucodonosor, diz: o Deus no céu fez saber o que há de acontecer no fim dos dias. Nós vamos encontrar a Contra-Reforma dizendo: ah, não, mas esse fim dos dias é o fim da era de Daniel, é o fim. Irmãos, nada disso tem absolutamente nenhum valor. Fim dos dias é fim dos dias. Os dias iniciaram em Gênesis. E Deus fez, né? Disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja tal. E disse Deus, haja tal. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então, biblicamente, inclusive, inicia-se em Gênesis os dias e finalizam-se os dias, né, em Daniel como profecia, revelado em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Ou seja, o livro de Gênesis abre a profecia com os dias e Apocalipse encerra os dias. Por que Apocalipse encerra os dias? Porque a partir do momento que Cristo vem, inaugura-se o reino da glória, a eternidade passa a ter valor e não há mais razão para contar dias. É fato que, mesmo ali, né, nós guardaremos, porque diz de um sábado, de uma lua nova a outra lua nova, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar perante mim. E é um fato que todos adorarão ao Pai e todos saberemos qual é o dia de sábado. Porém, os dias como os conhecemos hoje, que foram implantados aqui, não têm, repetimos, né, valor, uma vez que a eternidade agora se inicia. A eternidade não pode ser contada por dias, certo? Então, Daniel 2 é esse resumo da profecia, né? E, irmão Marcílio,
Nós encerramos aqui essa segunda parte de Daniel 2, enfim, estamos aí abertos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, apenas pediríamos que os irmãos, por favor, tentem fazer perguntas que estejam, né, dentro, né, do tema que foi apresentado, para que a gente possa seguir aqui com o estudo, né? Bom, Rogério, vamos começar então, vamos diretamente a essas questões. O Maia Carmo, ele fez uma colocação, eu vou procurar aqui, eu vou achar, que é a seguinte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um instantinho só, irmão. Nós estamos procurando aqui. Pastor. Ah, não é ele. Aqui. Irmão Rogério, ele diz o seguinte: por que Deus complicou tanto com essas revelações? Se poderia, em outras palavras, que sua criatura o desagradava. Mas talvez ele tenha o que eu entendi aqui, eu não entendi se poderia, em outras palavras, que sua criatura o desagradava. Eu entendi aqui a pergunta: por que Deus complicou tanto com essas revelações, né? Na verdade, irmão Carmo, note que Jesus, quando esteve na Terra, ele apresentava, quando ele inicia seu ministério, ele apresenta, né, as lições de forma bastante clara. Os pastores, sacerdotes, doutores da lei, os fariseus, os saduceus, ou seja, a liderança da igreja não aceitava, e aí Cristo, no fim do seu ministério, começa a ensinar por parábolas. Quando os discípulos perguntaram para ele por que por parábolas, ele diz: para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam ou não entendam. Jesus agora, no final do seu ministério, faz a mesma coisa com o livro de Apocalipse. Não querem aceitar, a liderança, não se enganem, a liderança da igreja não aceita, os pastores não aceitam, então Deus hoje fala de forma, como disse o irmão Carmo, para nós complicada? Não. Por quê? Lembre-se que Jesus está revelando ao seu povo essas questões. Então, a questão do Apocalipse é exatamente isso. As pessoas abrem o livro do Apocalipse, abrem a profecia de Daniel, não entendem. Né? Por quê? Porque não querem aceitar aquilo que Cristo tem dado. Mas todos os simples que querem aceitar vão poder entender. Deus tem seus métodos, né? E esse é um que ele usa para que as pessoas possam entender, né? Mas somente, como dissemos já aqui várias vezes, né? Os servos de Deus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Deus não fará nada, disse ele, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, na verdade, está complicado para aqueles que não querem. Aqueles que quiserem aceitar a palavra de Deus vão aceitar isso. Né? Ok. O Fernando Oliveira, ele faz uma colocação aqui, irmão, significa receber por 1 hora. Talvez... 1 hora, o irmão Robson já respondeu. Irmãos, para vocês entenderem isso, em profecia, tá? Um dia equivale a 1 ano. Vamos ver isso biblicamente. Vamos para o livro de Daniel. Irmão. Só tenha um pouquinho de paciência, porque, como não é objeto específico do estudo, Daniel, capítulo... Só um pouquinho, tá, irmãos? Bom, deixa eu explicando, eu já puxo o texto para os irmãos, só um minuto. Faça uma conta assim que talvez facilite. O irmão Robson já colocou aí, tá certo. Em profecia, um dia equivale a 1 ano, tá?
Então, você tem 360. Divida, né, você tem ali 1 hora, né, divida esses 360 por 24. Por que por 24? Né? 360 dias, divida por 24, que é o horário que você tem, certo? Um dia tem 24 horas, né? Você vai ter aí exatamente, né, os 15 dias, tá? Então, assim, deixa eu achar só o texto para vocês. Daniel 11, versículo 13. Daniel 11, versículo 13. Diz ali, né? Ao cabo de tempos, isto é, de anos, certo? Tempo, lembre-se, né, que o tempo é sempre mencionado aí também como dia, né? E também tem esse texto que vocês podem anotar. E Números 14, 34. Números 14, 34. Mostra, né? Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Então, na Bíblia, é uma conta que a Bíblia te permite também, um dia equivale, um dia profético equivale a um ano literal. Então, você, como falamos, ou pode fazer a divisão como o Robson mostrou aí, ou pode fazer a divisão como eu mostrei, né? Basta que você divida, se você tem, né, 1 hora, divida por 360, 1 hora, né? E você vai ter a data aí que você busca, ok? Ok, para as passagens aí. A irmã Maria Conceição está dizendo aí que o Robson vai ter que dar aula particular. Que bom. O Robson, ele tem uma memória boa, a gente já estudou isso aí, eu sei. O Fernando está colocando aí que... O que significa, não, deixa eu ver agora. Ele está colocando aí se esses 15 dias será em que momento dos 3,5 anos da profecia. Nós não sabemos exatamente o momento, né? Isso, pelo menos, a mim não foi revelado. Eu não sei se alguém tem algum estudo que poderia. Nós sabemos sim que será dentro dos 3 anos e meio. Tá? Ele é dentro dos 3 anos e meio, né? Eu, particularmente, acredito que ele estará, na verdade, entre o decreto dominical dura 1290 dias, né? O poder do povo de Deus, 1260 dias. Então, eu acredito que esse tempo que será dado a eles será um tempo entre esse espaço aí. Dentro, repito, dos 1260, ok? Alô? Entendi. Veja, talvez me permitam colocar então um exemplo, né? Para a gente poder entender o que vai acontecer no futuro, tenham em mente sempre o que aconteceu no passado, né? Essas nações, Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, todas essas nações que apoiaram o papado, elas receberam o poder do papado dentro do período de 1260 anos, ok? 538, repetimos, até 1798. Exatos 1260 anos de poder, ou exatos 3 anos e 6 meses proféticos. Por isso, Apocalipse 11 apresenta, né, que serão 3 anos e 6 meses o tempo que o povo de Deus vai pregar. Irmão Rogério, aproveitando a oportunidade, que é uma questão muito falada, foi muito dito isso ao longo de 3 anos, mais ou menos, quando essa profecia aflorou assim. Está cortando tua voz, irmão Marcílio. A questão melhorou? Sim, melhorou. A questão é
que isso aconteceu há um tempo atrás, 3 anos atrás, quando estourou essa profecia, começou a aparecer todo mundo comentando sobre ela, vários irmãos na internet, é o seguinte, em Daniel 8, sobre a relação da profecia de Daniel 8, versículo 6, faz essa relação com o acontecimento do 11 de setembro de 2001, que são isso não tem nada a ver, não está errado, irmão. Não, eles fazem essa relação, isso não tem relação com profecia, há um significado, como podemos dizer assim, o significado do início da queda do carneiro. Não, está errado, irmão Marcílio, esqueça isso, meu irmão. Não tem nada a ver isso aí. Não pelo seguinte, irmão, veja, a profecia, ela permite quantas interpretações nós pudermos encontrar, mas nunca o forçar. Veja, irmão, por exemplo, nós vamos ver, quando estudarmos... A questão é a seguinte, deixa eu fazer a colocação, porque é o seguinte, aquelas torres, elas foram construídas com um significado, o irmão sabe? Sim, sei. Isso sim. E elas têm um significado, que é a manifestação do poder que aquela nação tem. Certo. Elas não foram construídas à toa, e por isso que são duas. Correto. E por isso que são duas, e elas têm a posição certinha, a Torre Sul e a Torre Norte. Uhum. E ok. uma significava e elas estão fundamentadas em 2 fundamentos da construção da nação americana, que é ser protestante e ser liberal. E significa basicamente o poderio econômico, é um símbolo é uma ostentação ao poder econômico daquela nação. Mas não atrelado, veja, irmão, não atrelado ao protestantismo e ao republicanismo, de maneira nenhuma. É um símbolo, como disse o irmão, de ostentação e poder, exatamente isso, riqueza e poder. São os 2 elementos ali, inclusive porque eram prédios completamente maçons. Eles obedeceram toda uma estrutura numérica da maçonaria, tá? Agora, irmão, eu só quero colocar para o irmão assim, irmão Marcílio, por favor, considere isso, irmão. Eu me lembro bem, porque na época ventilou-se muito isso. Daniel é profecia, irmão. Daniel não é revelação. Agora, embora seja assim, lembre-se, irmão, chifre na Bíblia não permite outra interpretação que não seja poder e rei. Tá? Não aceita outra, irmão. Tá? Se nós colocarmos, por exemplo, que é prédio, que é qualquer outra coisa, nós estamos forçando a interpretação escriturística. E nós somos um povo que interpreta a Bíblia pela Bíblia, irmão. Entende? Mas não, então nós não podemos fazer a relação de, por exemplo, o prédio ele foi construído sobre um significado de poder, nem fazendo essa comparação com o poder do chifre, então. Porque nós podemos fazer isso, mas não podemos aplicá-la a Daniel 8. Isso não. Entendi. Tá? Quando nós quisermos falar em prédio... E a nação americana como comparação do carneiro por conta da sua origem... Isso sim, irmão. Não, veja bem. Isso é o que nós vamos ver no futuro. Aí sim, irmão, veja bem. Quando o irmão tem... Agora o irmão entra no terreno profético correto. Veja, aqui... Rogério, deixa eu só fazer mais uma colocação, porque é importante, já que está no assunto. É o seguinte, esse fato de ter ocorrido fisicamente derrubada dessas torres,
nós não podemos entender como o início da queda do carneiro, porque em algum momento essa queda vai se dar início. Porque é muito claro que nesse período o Papa pisa no terreno americano e ele recebe uma festa de aniversário dos Estados Unidos. E o Vaticano começa, nesse período, começa a afrontar a nação americana. É que nós não sabemos, né? O mundo não sabe, os políticos não sabem, uma parte desses políticos não sabe, mas a maçonaria sabe, a ordem mundial sabe que uma hora ou outra, como tem aí, que uma coisa que jamais imaginaria de se fazer, eles estão juntos. E uma hora ou outra, o bode, ele ia acabar afrontando o carneiro, porque isso está na profecia. Uma hora, por isso está na profecia da última fase do poder agora. Uma hora ou outra, Roma vai, ele ia começar a afrontar com o seu poder. Uhum. Veja, irmão Marcílio, essa colocação que o irmão faz, ela está correta. Só que ela tem mais elementos que precisam ser agregados, tá? O que eu apenas coloco aqui, duas coisas que eu quero que considerem. Eu não gosto de avançar muito, porque assim, hoje nós estamos pegando um resumo profético que é Daniel 2. A gente colocou alguns elementos, né, de Daniel 8, Daniel 7, Apocalipse, apenas para fundamentar esses elementos, tá? Quando nós formos estudar, como eu disse, Daniel 7, 8, 9, depois o 11 e o 12, né? Isso vai ficar mais claro. Então, assim, quando o irmão fala de Daniel 8, lembre-se que a Bíblia é taxativa. Falando das duas pontas, não adianta querer forçar. 8, 20 e 21, ele diz: aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Não adianta querer, né, colocar prédio aqui que não vai funcionar. Aí nós vamos virar um povo como qualquer outro que força a profecia, né? Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. Aqui é o próprio anjo que já está dando a interpretação. Não adianta querer colocar outra coisa. Agora, existe sim o que a Bíblia nos permite fazer. Isso, houve todo um cumprimento passado. Nós temos um novo cumprimento agora, e isso sim é bíblico, onde o carneiro vira Estados Unidos da América, tinha suas duas pontas, repetimos, protestantismo e republicanismo, certo? O bode, que é o papado, vai quebrar essas duas pontas. Note que o bode tem um chifre só notável, que é o catolicismo. Ele vai usar este poder para derrubar o protestantismo e o republicanismo, derrubando a nação americana. Nós já estamos hoje, a nação americana hoje já é 50% católica, tá? Então nós temos um cumprimento futuro também, mas eu prefiro não entrar agora nisso, porque acho que não vai ajudar, né? Assim, a gente vai ver isso futuramente, tem muitos mais detalhes, muito mais elementos aí, tá bom? Ok. Eu acho que tem mais um irmão que está fazendo uma colocação aqui. Então, já estão falando sobre o decreto dominical. O irmão pediu aí sobre onde encontramos na Bíblia sobre o decreto dominical. O decreto dominical nós vamos encontrar em Daniel 12, né? mais especificamente no versículo 11, tá? 11. E vamos encontrar também em Apocalipse 13, 16 e 17. Assim, de forma, né? Lembrem-se sempre que a Bíblia não explica o erro, ela explica, né, o correto. Então, você encontrando o correto, você acha o erro. Ok.
Bom, vamos para 1h30 de estudo. Tá muito bom, mas vamos para o próximo estudo, que é quarta-feira, ok? Vamos orar? Vamos orar. A irmã Joana está quietinha aí de novo? Alguma dúvida, irmã Joana, que a gente possa tentar ajudar? Tudo bem, irmão? Tá tudo certo. Estou ouvindo e aprendendo. Está gostando. Ok. Tá muito lindo. Perdão, Marcílio. Desculpa, irmã Joana, pode falar. Tá muito lindo. Irmão Marcílio, a irmã Elaine parece que fez uma pergunta aí para o irmão Marcílio. Marcílio, tem outra questão do Fernando Oliveira. A parte de barro no quinto reino teria a ONU como o embrião da nova ordem mundial ou seria a União Europeia? Veja, agora eu também não tinha visto. Veja, o que eu acredito hoje, tá, é que assim, eu não encontro, posso estar equivocado, eu não encontro a ONU, tá? E notem que os Estados Unidos, quando a ONU deu uma ordem para os Estados Unidos que não atacasse, se não me falha a memória, o Iraque, os Estados Unidos desobedeceu. Então os Estados Unidos já mostrou que é mais forte que a ONU. Então eu não vejo lugar para a ONU aqui, tá? Tampouco vejo para a União Europeia. O Amero, que se levantou aí como uma promessa, e o próprio essa moeda aí, perdão, me fugiu, né? O euro. O euro, que quis fazer um boicote ao dólar, também acabou sofrendo o revés e o dólar se mostrou forte. Eu acredito biblicamente que as duas forças que interessam ao povo de Deus, que é o que Deus revelou, são Estados Unidos da América e papado. Esses dois é que vão formar o que entendemos que é o quinto reino, nova ordem mundial. Isso é o que eu acredito. A nova ordem mundial, então, é o quinto reino formado por primeiro rei, a besta que sobe do mar, né? Papado. Segundo rei, submisso à besta que sobe do mar, submisso à besta que sobe do mar, Estados Unidos da América. Força, chifres, né? As 10 nações aí, as 10 nações não, perdão, os 10 blocos econômicos, tendo Mercosul, ALCA, enfim, cada um cuidando de uma região. Lembrem-se que o mundo já está dividido em 10 territórios, já está, ou seja, então vai ser 10 mesmo, primeiro porque a profecia diz que é 10, né? Então, não nos enganemos, tá? Assim, eu não vejo força nesses paralelismos, seja na União Europeia, seja na ONU. Chega um momento que o papado assume e vai ser do jeito que a profecia diz que vai ser. É o que eu acredito, e acredito que essa interpretação que temos, repito, de todo o coração, é a interpretação correta. Na verdade, eu estava vendo um documentário, a União Europeia e a ONU principalmente, ela não tem mais poder, ela virou um mecanismo de regulamentações e ações humanitárias, sociais entre os países. Aquele japonês lá, ele não apita nada, o cara é um fantoche, a ONU ela virou um mecanismo de conciliação entre... Os Estados Unidos mostrou, né, que era mais forte que ela, né? Não dá nem para discutir mais isso aí. Ela se assentou no papel dela mesmo, que é um mecanismo de regulamentações de normas dos países, né? O que pode isso, o que pode aquilo, fica com agência pagando incêndio aí no mundo, aí, com refugiados, com guerra, calamidade, essas coisas. Bom, e agora? Olha, tem o irmão Rogério, ontem, Daniel 12, acho que no versículo 11, né? Versículo 11, exatamente, né? É que ali diz, né? Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Né? Os irmãos que participaram do estudo, né? A Marta está dizendo aí, quando fala do perpétuo, que é o sábado, né? Na verdade, o termo usado ali é sacrifício contínuo. Por favor, amados irmãos e irmãs, percebam que a palavra sacrifício está em itálico, ela não pertence ao texto original.
cortem fora, foi o inimigo quem usou e colocou esse sacrifício aí no meio. Esse sacrifício, repito, vejam na Bíblia de vocês, está em itálico, essa palavra não pertence ao original. O texto deve ser lido desde o tempo em que o contínuo, que quer dizer perpétuo, que é o sábado, desde o tempo em que o sábado for tirado, e posta abominação que traz desolação, e posto o domingo no seu lugar, haverá 1290 dias. A abominação é um culto abominável a Deus, certo? Então, essa abominação é o domingo que vai trazer a desolação, conforme foi especificado em Mateus 24, né? Ok. Será que tem mais alguma coisa? Eu coloquei o texto ali, ó. Ah, pô. Perfeito. Vamos orar? Ok, vamos orar então. O Robson Lira está dizendo que as testemunhas de Jeová tiveram antigamente a interpretação da ONU como sendo a prostituta de Apocalipse 17. Depois que a ONU se enfraqueceu, eles interpretaram como a União Soviética. Na verdade, eles interpretavam, para os irmãos terem ideia, a besta de Apocalipse 13, a partir do versículo 11, que nós dizíamos que era os Estados Unidos da América, eles diziam que era a antiga Rússia. Tá? Depois, eles fizeram essa confusão toda aí que o irmão Robson Lira está falando. Eu nem conhecia essa questão da ONU, aí, como eles tendo colocado, né? Mas eles interpretavam a besta de Apocalipse 13 como sendo a Rússia, tá bem? Depois eles mudaram de opinião. O Robson está colocando, a União Soviética foi derrubada, eles reconheceram que é a Igreja Católica. Na verdade, não. Eles hoje entendem, irmão Robson, eles entendem que a besta que sobe do mar, tá? Isso como dogma, né? Como estudo, não como um ou outro irmão da Testemunha de Jeová. Como dogma, eles ensinam que a besta que sobe do mar é César, acreditem se quiser, o César antigo, os Césares, né? E o novo hoje, sinceramente, nem sei o que eles acreditam mais hoje, né? Não, depois de ter lido tanta coisa assim equivocada que eles colocaram, eu já nem me interessei mais em estudar o que eles acreditavam. Ok. Vamos orar? Amém. Quem vai orar, irmão Marcílio? Sou eu ou algum irmão? Irmão Rogério. Ok. Bondoso Deus e Pai, nós agradecemos imensamente ao Senhor por estas almas que participaram desse estudo conosco. Nós agradecemos ao Senhor por esta carta de amor maravilhosa, Pai, que, como o Senhor disse, aquilo que não foi revelado, Senhor, àqueles que se dizem sábios, o Senhor revelou aos teus simples. Muito obrigado por ter trazido, Senhor, essas almas preciosas que participaram desse hangout, ao irmão André, à irmã Maria Conceição, ao irmão Robson, ao irmão Marcílio, à irmã Joana, a Marta, ao Rudinei, que está aí conosco, Pai, ao André, ao Fernando, ao Marcos, à irmã Elaine, à irmã Cristina, que não está conosco, enfim, Pai, todos esses que estiveram conosco até aqui neste momento, perdoa-me, Pai, se eu esqueci algum nome, eu sei que esse nome está no teu coração, Pai, mas nós queremos te agradecer imensamente, porque é um privilégio e é maravilhoso, Senhor, poder estudar a tua palavra e ver como o Senhor tem na tua mão o controle de tudo, Pai. Para nós, como teus filhos, Senhor, é até difícil de entender como pode, Senhor, o Senhor ter as coisas na tua mão de tal maneira. E é maravilhoso saber que o Senhor, sendo o Deus que o Senhor sendo o Deus de todo esse universo criado, esses milhares de galáxias e planetas que o Senhor criou, o Senhor se importar conosco, que somos o pó da terra. Pai Celestial, nós queremos dizer ao Senhor nessa noite que nós estamos muito felizes. Nós somos pecadores, é um fato, Pai, mas é maravilhoso poder chamar o Senhor de nosso Pai. Imaginar que nesta terra pessoas gostariam de ter nascido ricas, pessoas gostariam de ter ser filho de um presidente, ser filho de um deputado, ser filho de alguém rico,
e nós temos o privilégio de sermos filhos do dono do universo. Pai Celestial, nós queremos nesta noite declarar para que todo o céu ouça, para que todos os anjos que não caíram ouçam, para que os anjos caídos ouçam, para que o inimigo ouça, que nós pertencemos ao Senhor e é maravilhoso servir ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, se em algum momento temos falhado contra o Senhor. O Senhor sabe que nós somos fracos, Pai, mas o nosso desejo e a nossa escolha é servir ao Senhor por toda a eternidade. Que o Senhor possa, Senhor, de fato, abençoar grandemente, não só todos que estivemos nesse estudo, mas, Pai, assim como um dia com o teu dedo o Senhor escreveu, Senhor, maravilhosamente na rocha a tua lei, escreve também na rocha do nosso coração as tuas palavras, as tuas leis, para que elas nos acompanhem para todo sempre, Pai. E, Senhor, assim como na cruz do Calvário teu filho diz, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, e aquela oração, ela atingiu cada um de nós que hoje está aqui, Pai, que esta oração possa alcançar também, Senhor, não apenas o teu trono da graça, mas que possa chegar ao nosso Pai, perfumados pelo sacrifício feito nesta cruz, Pai, e que todos aqueles que um dia estiverem em contato com esse estudo possam ser beneficiados por ele e que o Senhor também grave no coração deles, Senhor, essas palavras. Muito obrigado novamente por ser o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque naquela cruz o Senhor morreu por nós. Muito obrigado porque no Getsêmani o Senhor não soltou aquela taça de dor e o Senhor foi até o fim. Muito obrigado pelo privilégio que temos de receber o teu Espírito e aprender com o Senhor. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, Pai, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Irmãos, a Maria Conceição, ela fez uma colocação e muito interessante. Feliz, ela diz aqui, feliz por aprender tanto. Obrigado, irmão Rogério, por se dispor a nos ensinar. Irmã Maria Conceição, todos os irmãos, roguem pela vida do irmão Rogério. Orem por ele. Orem pela família dele. Orem por Deus, agradeça a ele por ter colocado esse servo fiel por das tuas mensagens para nos colocar no caminho. É o que eu peço. Boa noite, irmã Maria. Boa noite, irmã Joana Batista, irmão Rogério Busto. Fica com Deus. Boa noite a todos, meus amados irmãos. Um grande privilégio poder tê-los como meus irmãos e minhas irmãs na fé. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém. Boa noite.